Por que as forças revolucionárias da Colômbia invadiram o Brasil e atacaram uma base do exército brasileiro? E como tudo isso aconteceu? Foi uma ação surpresa. Nós estávamos ali na posição, de repente avançaram, efetivo grande, não tiveram nem condições de reagir. O Brasil possui uma vasta fronteira com vários países, muitas delas desabitadas, principalmente na Amazônia. Não fosse o exército brasileiro criar bases e destacamentos. Em 1991, 17 militares comandados pelo tenente Frederico de Freitas foram designados para proteger uma área de exploração de ouro abandonada pela mineradora Paranapanema. Nesse local, muitos colombianos atravessavam a fronteira em busca de ouro, e cada vez mais o fluxo de pessoas ia aumentando. Para evitar isso, o 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro planejou e executou a Operação Jatuarana, cuja missão era ocupação, vasculhamento e limpeza daquela área. O exército montou um destacamento na beira do rio Traíra, que separa o Brasil da Colômbia. A base Traíra fica a 100 quilômetros de distância de Vila Bittencourt, que cedia o 3º Pelotão Especial de Fronteira. Ela possuía um dormitório, um refeitório e 2 torres de vigilância feitas de madeira. Apesar de ser simples e isolada, a presença de militares nessa base já mostrava resultados práticos, como várias detenções de garimpeiros, tanto brasileiros como colombianos, e impedimentos de derrubada de madeira ilegal. Com isso, vários prejuízos foram sentidos por quem se beneficiava daquele trabalho ilegal: as Forças Revolucionárias Colombianas, as FARC. Criadas em 1964 por Manuel Marulanda, as FARC eram um grupo de guerrilheiros cujo objetivo era tomar o poder e implantar um regime socialista na Colômbia. A extração do ouro ilegal ajudava financeiramente os guerrilheiros colombianos a comprar armas e munição para fortalecer o grupo. Mas com a criação da base de Traíra, essa fonte de renda secou. Então a coordenação guerrilheira Simão Bolívar ficou a cargo de executar um ataque e eliminar o destacamento brasileiro de Traíra. Cerca de 40 guerrilheiros armados com fuzis alemães e soviéticos, como o AK-47 e algumas metralhadoras, seguiram em direção à fronteira com o Brasil. Ao meio-dia, enquanto soldados brasileiros se reuniam para almoçar, os guerrilheiros se dividiram em 3 grupamentos e cercaram o local. Então o comandante da guerrilha deu a ordem de ataque pelo rádio. Cercados sem esperar, os brasileiros da base de Traíra foram alvejados e alguns até mortos. Mas o erro das FARC foi deixar alguns brasileiros vivos e feridos para trás. Apenas suas armas e equipamentos de comunicação militar foram levados, deixando os feridos incomunicáveis. O ataque foi de surpresa na hora do almoço. Os colombianos vieram deste lado e pelo rio. Os primeiros atingidos foram 2 sentinelas que davam guarda nessa posição. Em seguida, numa ação muito rápida, eles entraram aqui no refeitório e metralharam todos os soldados que almoçavam nesta mesa. Neste banco, veja só, ainda tem as marcas de sangue dos soldados brasileiros. Vendo que tudo estava sob controle, o grupo guerrilheiro retornou para o lado colombiano, com embarcações, roupas e pertences dos brasileiros. Pelo difícil acesso ao local, apenas dias depois, outro grupo de militares chegaram à região e se depararam com alguns soldados mortos e outros feridos e agonizando. Os militares, vendo aquela cena, contataram o ataque pelo rádio ao destacamento Bittencourt, que contataram o comando de fronteira em Tabatinga. De lá, a notícia chegou até o ministro do Exército em Brasília, o general Carlos Tinoco Ribeiro Gomes, que autorizou uma resposta ao ataque contra a base brasileira de Traíra. O destacamento de fronteira foi atacado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o mais antigo movimento guerrilheiro colombiano. O presidente do Brasil, Collor de Mello, pediu ao presidente colombiano autorização para perseguir os guerrilheiros dentro do território vizinho. Tendo a autorização concedida, Collor deu luz verde ao exército para prosseguir com uma operação secreta conhecida como Jatuarana II e posteriormente como Operação Traíra. Vale lembrar que a operação era contra um grupo armado que não respeitava fronteiras territoriais e não um conflito entre nações vizinhas. O Batalhão de Forças Especiais do Rio de Janeiro teve participação nessa caça aos guerrilheiros. Foram convocados militares altamente qualificados em paraquedismo, infiltração, contra-terrorismo, reconhecimento e guerra na selva. À 1 da manhã, o cargueiro Hércules decolou do Rio de Janeiro em direção a Brasília e de lá em direção ao local designado para a operação. Na manhã seguinte, as aeronaves já sobrevoavam a área do rio Traíra, fazendo um breve reconhecimento aéreo da região. Da base de operações em Vila Bittencourt, os militares foram de helicópteros até o destacamento de Traíra, onde o ataque das FARC havia acontecido.
Além das forças especiais, o exército mobilizou tropas de todo o comando militar da Amazônia para essa operação. A Força Aérea apoiou a operação com 11 helicópteros e 2 cargueiros THC-5 Buffalo, além dos 2 Hércules que transportaram os militares do Rio de Janeiro até a Amazônia. Nesta época, o Brasil ainda não possuía o KC-390 e nem o avião de ataque A-29 Super Tucano, mas possuía algo semelhante de ataque ao solo, o T-27 Tucano, que possuía metralhadoras e bombas de alta destruição. Esses aviões partiram da base aérea de Natal em direção à fronteira com a Colômbia. Então as forças especiais partiram rumo à mata colombiana, onde os guerrilheiros das Farc se escondiam. Logo no primeiro dia, vários grupos de guerrilheiros foram encontrados e surpreendidos. Os que reagissem seriam eliminados, mas os que se entregassem seriam presos e interrogados. Então os prisioneiros revelaram aonde se encontrava os demais acampamentos das Farc na região. As forças especiais encontraram o barco do exército com pertences pessoais dos soldados mortos no ataque ao destacamento Traíra. Ao encontrarem o acampamento dos guerrilheiros que fizeram o ataque, as forças especiais cercaram o local e esperaram o momento certo para atacar. Ao meio-dia, o ataque contra o acampamento foi autorizado e mais de 50 soldados das Farc foram eliminados. Finalmente, os fazendo pagar pela agressão da semana anterior contra a pequena base brasileira. Nenhuma baixa brasileira foi registrada nessa operação. E no dia seguinte, uma conferência entre os comandos brasileiro e colombiano foram realizados, e ficou decidido que a operação contra as forças revolucionárias colombianas continuaria, com o objetivo de eliminar a presença das Farc na região de fronteira. Com a ajuda dos helicópteros e do T-27 Tucano, o maior grupo de guerrilheiros da região foi localizado, mas as forças especiais decidiram não atacar, pois havia muitas mulheres e crianças que provavelmente seriam parentes dos guerrilheiros, deixando isso para o exército colombiano resolver. Em 22 de abril de 1991, as forças brasileiras deixaram a região, marcando a bem-sucedida operação contra as Farc, que desde então nunca mais invadiram o território brasileiro. A aeronave de combate A-29 Super Tucano, adquirido pela Força Aérea Colombiana, foi responsável por muitas baixas contra os guerrilheiros das Farc, que em 2016 assinaram um cessar-fogo, decretando o fim da guerrilha armada. Hoje em dia esse grupo passou a ser um partido político e concorre a alguns cargos públicos na Colômbia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até a próxima. Fui!